Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos conhecer o Redmi Note 11. Ele chegou aqui pra gente e nesse vídeo eu vou te mostrar o que nós tivemos de mudanças em relação ao Redmi Note 10 e fazer um leve teste com ele já no primeiro vídeo. Vamos testar a câmera, testar jogos, vamos ver como que ele está se saindo aí em relação à gravação e o que teve de melhorias em relação à sua versão anterior. Essa versão que eu estou aqui é de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, a versão mais básica que tem dele. Então, se você quiser estar adquirindo o seu, vai ter link na descrição. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativa o sininho de notificação que está logo aqui embaixo para toda vez que sair vídeo novo, tanto do Redmi Note 11 ou outros smartphones, você ser notificado, beleza? Agora, roda a vinheta. Então vamos lá, galera, o Redmi Note 11 ele tá bem diferente. Se você dá uma olhada aqui na câmera da frente, nós temos uma traseira bem diferenciada. Ela tem esse azul, né? Ele está disponível em várias cores, mas ele tem esse azul diferenciado. Ele tem uma textura na parte traseira, ele não é liso, ele é um fosco que é um pouco áspero. Os cantinhos dele agora estão quadrados, lembrando bastante os iPhones, mas ele tem um leve degrauzinho redondo aqui nos cantos. A câmera está pouquíssimo saltada aqui na parte de cima e a capinha que vem nele já protege bem essa parte aqui da câmera, tá? Então não se preocupa com isso. Temos sensor de digitais aqui na lateral, botões de volume, nós temos sensor infravermelho na parte de cima, microfone, saída de alto-falante, que o alto-falante desse aparelho aqui, galera, é estéreo. Como já vinha no Redmi Note 10, nós temos ainda alto-falante estéreo que dá uma imersão bem maior. Você vai ter som aqui na parte de cima e na parte de baixo do aparelho. Do lado aqui nós temos a entrada para fone de ouvido. Desse outro lado, a gavetinha para chip. Eu já vou mostrar para vocês o que tem dentro da caixa, a gente já abre ela. Embaixo, a entrada para carregamento de 33 watts que está dentro da caixa também. E alto-falantes. E temos uma entrada, uma saída, né, de microfone. O aparelho está bem bonito, o acabamento muito bacana. Aqui na parte de trás nós temos as câmeras, tá? Nós temos uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera ultra-wide, uma macro e uma de desfoque, tá? Bem completinho o conjunto. Vou chegar bem pertinho para vocês verem aí como que tá esse conjuntinho aqui, Ele tá bem bonito, né? Bem diferenciado. E essa traseira aqui me agradou bastante em relação à pegada, beleza? A tela eu já mostro para vocês. Aqui o aparelho já tá ligado, mas na caixa aqui, caixinha bem básica, tá? Você vai receber ela, vai vir uma capinha, aqui o aparelho em volta desse plástico, que tem algumas informações aqui, como Snapdragon 860, tela Full HD AMOLED, eu vou comentar um pouquinho mais, e aqui na parte de baixo nós temos, aqui carregadorzinho de 33 watts, vai carregar em 1 hora o aparelho, bem rápido, e temos também um cabo USB-C para USB-A, para você estar carregando o seu aparelho. É um cabo de ótima qualidade. Isso aqui eu não tenho nem do que reclamar, beleza? Vamos deixar de lado aqui as coisas, então. Deixa só a caixinha aparecendo aqui para vocês saberem qual é o aparelho, né? E vamos lá. Aqui, nós temos o aparelho já aparecendo aí para vocês. Olha aí a tela Super AMOLED Full HD de 90 Hz, tá? Se você comprar ele, a primeira coisa que você vai precisar fazer é entrar nas configurações do seu aparelho aqui, clicar em tela, e aqui em tela você clicar em taxa de atualização, tá? Porque a Xiaomi ela manda o aparelho sempre com a taxa de atualização em 60 Hz. Então você vai comprar um aparelho que tem 90 Hz e ele vai vir com 60. Então você entra aqui e habilita o 90 Hz e vai ficar show de bola aí para você estar utilizando. É uma tela Super AMOLED, ela tem 700 nits de luminosidade. Em relação a isso, ela está bem melhor que no Redmi Note 10, que tinha apenas 400. Então nós temos aí uma tela com altíssimo brilho. Nós temos uma câmera frontal aqui bem escondidinha, né? Ela tá bem pequenininha ali. E essa câmera ela tem 13 megapixels. A película de plástico já vem inclusa. Nós temos uma película aqui, Não sei se vocês conseguem ver em volta da câmera. Eu vou chegar bem pertinho, Tem uma película ali. É de plástico, mas já protege aqui o aparelho. A tela ela conta com Corning Gorilla Glass 3 e a bateria dele, mesmo ele sendo tão fininho assim, é de 5.000 mAh, tá? Então é uma bateria bem grande. Eu falei que a gente ia ver a gavetinha de chip. Vamos pegar aqui então o ejetor e vamos
aqui abrir ela, ó. Nós temos uma gavetinha tripla, tá? Você vai conseguir colocar 2 chips e um cartão de memória e tem proteção IP53 contra a água. Então se você derrubar uma água sem querer nele, tira correndo, limpa e beleza. Você não vai perder seu aparelho. Dependendo da sua sorte, até se você derrubar dentro da privada, talvez ele não estrague, tá? Então aí, eu acredito que vai ficar bem bacana aqui esse aparelho, porque ele veio custando bem barato aqui para o Brasil. Ele já está sendo encontrado mais barato do que o Redmi Note 10, para vocês terem uma noção. Em relação ao processador, a Xiaomi ela trouxe aqui o Snapdragon 680, tá? No Redmi Note 10 nós tínhamos o 678. A diferença aqui de processamento, você vai ter uma perca de desempenho de por volta de 10%. Não é grande essa perca, só que você vai ter um ganho em bateria muito grande, o que é o mais, digamos, cobiçado por todo mundo, né? Uma bateria que dura bastante com desempenho legal. Você vai ter um processador aqui que é levemente inferior ao Redmi Note 10, para vocês terem ideia. Por isso, acredito eu que veio mais barato. Ele é um pouco menor não, é um pouco inferior, mas você vai ter ali uma bateria que vai durar mais, porque o processador aqui, ele tem a litografia, o tamanho dele é de 6 nanômetros, enquanto no Redmi Note 10 era de 10 ou 11 nanômetros, se eu não me engano. Quanto maior esse nanômetro, mais energia o processador ele consome. Então nós temos quase metade da redução aí de tamanho no processador aqui do Redmi Note 11, o que vai beneficiar bastante a bateria. Já em relação às câmeras, eu tirei algumas fotos tanto de dia quanto à noite. Pelo que eu percebi, ele teve uma certa melhora em relação ao Redmi Note 10, só que eu vou fazer um comparativo, um vídeo próprio comparando os dois para você ter uma noção, porque eu tirei a foto com os dois, mas eu vou fazer um vídeo separado para isso, tá? Em relação à câmera, se a gente entrar no aplicativo aí, vocês derem uma olhada, ó. Em relação à foto, nós temos o aplicativo padrão. Em vídeo, modo Pro, nós temos algumas coisas interessantes, tá? Aqui em Pro, nós temos aqui bastante funcionalidades para quem gosta de gravar com o smartphone. O único, porém, é que ele só grava a 1080p, 60 frames por segundo, a resolução máxima, tá? Nesse sentido, o Redmi Note 10 sai na frente com 4K a 30 frames. A Xiaomi pode soltar uma atualização e liberar 4K para ele, eu acredito que o processador tem essa capacidade. Então, para mim, na minha opinião, tem que vir com 4K, sendo que é uma versão mais nova. A Xiaomi tende de trazer os smartphones meio capazes no lançamento e ir soltando atualizações para liberar essas funções. Eu não acho isso legal, mas é o que acontece aqui com a marca, tá, galera? Mas a câmera, o aplicativo, ele é bem completinho. Você vai ter foto, modo retrato. Aqui em mais, nós temos aqui, ó, modo de 50 megapixels, modo noturno, câmera lenta, documentos, panorama, vídeo curto e time-lapse. A gente não tem algumas funções que tá na linha pouco, por exemplo, como a gravação de frente e trás ao mesmo tempo, na parte traseira, mas a câmera ela traz ali funcionalidades bem bacanas. Aqui a gente consegue acessar a linha macro, habilitar linhas de grade, tá bem legal. Já em relação ao sensor digitais, ó, ele é bem rápido, tá? Para vocês verem aí, ó. Eu encosto o dedo, ele já desbloqueia. Tá bem bacana. Uma coisa muito interessante é que ele já veio com a MIUI 13, então ele tá bem atualizado, o Redmi Note 11, e vai ser atualizado por mais tempo, né, do que os seus irmãos mais antigos. Então, se você vê que o preço tá igual ao aparelho mais antigo, parte para ele que você vai ter muitas coisas novas que a MIUI 13 traz, fora as otimizações que a Xiaomi traz aí para os seus aparelhos, tá? Já as fotos, vamos lá então, né? As fotos estão aqui, ó. Em relação a fotos, nós temos câmera noturna e diurna. A diurna eu tirei aqui no estúdio mesmo, vou colocar aí para vocês acompanharem comigo e vou passando uma a uma para vocês darem uma olhada. Na minha opinião, as fotos têm boa qualidade, mas eu percebo que o HDR pode ser um pouco melhorado, como nessa foto aqui, ó, o HDR não funcionou muito bem, tá? Então, na minha opinião, a Xiaomi precisa melhorar um pouquinho o HDR dessa câmera de 50 megapixels. No quesito geral, a gente tem a qualidade que a gente espera de uma câmera de 50 megapixels, né? Nessa faixa de preço com uma abertura 1.8. Não é nada excepcional, mas para um smartphone intermediário tá bacana. Na câmera frontal, nós temos uma boa nitidez, só que lembrando que a câmera ela não tem estabilização, então você tem que ter uma mão um pouco mais firme para conseguir tirar umas fotos bacanas, tá? Na hora que você for tirar foto, tanto com a frontal quanto a traseira, segura bem a mão, porque senão vai borrar bastante as fotos, tá? Câmera frontal à noite, então, ó, tá bacana também a qualidade. A gente perde um pouco de nitidez, mas ainda assim tá legal. Mais uma com a câmera frontal à noite.
E agora vamos passar para as câmeras traseiras, né? Vou passando aí com vocês para vocês irem vendo, tá? Lembrando que todas as fotos que vocês estão vendo aí na tela vão ter link na descrição para você acompanhar, baixar, fazer o que você quiser para estar rodando, vendo tudo aí ao vivo, beleza? Vai estar passando aí algumas fotos. Vou deixar rolando aí para vocês, ó. A qualidade tá bacana, eu não achei a qualidade ruim. A ultra wide, como aqui, ela peca um pouco mais, né, à noite. Ela tem uma qualidade menor, mas na minha opinião, a qualidade tá ok para categoria, tá? Eu não achei a câmera nem ruim e nem excepcional. Eu acho que ela tá no mesmo patamar do Redmi Note 10, mas eu vou fazer um comparativo em relação a ela para vocês terem uma noção como que ela vai sair. Agora eu vou abrir o Call of Duty aqui pra gente testar uma partidinha rapidinho, para vocês verem como vai sair o desempenho dele, e eu já volto. Então vamos lá, galera, já está iniciando o game aqui. Vamos então para a partida aqui. As configurações que eu coloquei foi em muito alta e médio, tá? Ele não suporta a qualidade de quadros. Eu vou abrir rapidinho aqui para vocês verem, ó. Ele não suporta a qualidade de quadros alta, nem muito alto, nem alta, nem médio. Apenas em baixa. Então eu deixei em muito alta, médio, para a gente conseguir rodar aqui ele. Tanto a 90 Hz com o máximo de qualidade possível, tá? Então aqui nós vamos ter aí, ó, a máxima qualidade possível. O 90 Hz dá uma fluidez muito legal no aparelho. E morri, mas a fluidez está boa. Mas o aparelho está bem bacana, não está esquentando. Eu percebi que o aparelho está bem de boa, tanto nas gravações quanto no uso diário, tá? Tá bem otimizado também. A bateria está durando, eu estou testando desde ontem e eu não precisei carregar ele. Ele deve estar com uns 30 e poucos por cento, ó, 34%. E eu estou desde ontem testando e não precisei carregar ele e morri. E não precisei carregar. Tá funcionando belezinha, tá? O aparelho tá super leve, isso impressiona bastante. A gente vê um aparelho tão leve quanto esse. E a gente tem aí um bom desempenho. E o mais interessante é que ele veio mais barato do que no Redmi Note 10, cara. Que eu acho que o que vai fazer ele vingar é isso aí, cara. Eles trazerem um preço mais baixo para poder popularizar novamente, porque a gente viu que Xiaomi sai um pouco do hype, né, por conta dos seus preços altos, por conta do dólar também, tá? Então aí tá rodando de boinha, vou sair aqui do game, ó, rodando tranquilinho, eu instalei PUBG, Call of Duty, funcionando tudo de boa, tá, galera? Então, galera, esse é o vídeo de hoje, esse é o Redmi Note 11, o mais novo smartphone da Xiaomi intermediário aqui pro Brasil, tá? Se quiser adquirir ele, ó, tem link aqui embaixo na descrição, preço bem bacana. Muito obrigado por ter assistido, não esquece de deixar o like, ativa o sininho de notificação porque vai sair mais vídeos sobre ele, a caixa tá ao contrário, né? Mais vídeos sobre ele, vai sair vídeo de comparativo, dicas e muito mais, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.